Olá, olá, de novo aqui, complementando o vídeo anterior, rapidamente. É, Não. Pronto. Ó, para complementar o vídeo anterior, eu tenho duas coisas para mostrar para vocês. Primeiro, é esse link aqui, ó. Para vocês se atualizarem, né? Tentem observar essa situação aqui do Mandani com Netanyahu, que saiu agora dia 20. E aqui temos uma entrevista com o Craig Monkiber, ele aqui. Ele é um advogado de direitos humanos e ex-oficial da ONU, né? Ou melhor, da Nações Unidas. Nações Unidas, acho que é da ONU, né? Na qual ele defende essas teses todas dele. Aí, para complementar a situação, eu pensei assim, bom, precisamos entender quais são as posições na questão ali. Porque essa questão tá pegando fogo e às vezes a gente não sabe opinar. E a mídia, em português, ela é muito superficial, eu diria, para dizer o mínimo. Então, é o seguinte, eu promptei na DeepSeek para incentivar também um tipo de pesquisa aqui, porque o Google tem muito anúncio e agora com as IAs tá pior. Assim. O GPT, trabalhar o prompt, né? Por que eu pus esse prompt? Israel has a right to exist. Isso aqui é um prompt já tradicional, com o qual o Craig ironiza, faz a ironia dele, né? Aqui, ó. Israel does not have a right to exist. No. Right to exist. Promptei na IA. Israel has a right to exist. Daí ela me responde. The existence of Israel is a matter of international law. Dá pra ver? Rooted in UN resolutions and historical developments. A existência de Israel é assunto de lei internacional, enraizada nas resoluções das Nações Unidas e desenvolvimentos históricos. E o que ele diz? Israel não tem um direito a existir, gerações das suas vítimas, a lei internacional não garante o direito à existência, a decência humana, a ameaça aos outros territórios, etc. Ok, essa é a opinião dele, mas ele diz que baseia isso em lei internacional, direito internacional. Ele é um advogado dos direitos humanos. Vamos entender, então, quais são as posições internacionais e históricas a respeito da questão. E depois vamos digerir a posição dele, certo? Então, se a gente confiar um pouquinho na estatística, né? A gente vai vir aqui e vai ler esse parágrafo. Bom, a existência de Israel é uma questão de lei internacional, ok. Concordam, né? Ele diz que Israel não pode existir e aqui diz que Israel pode existir, enfim. Recognizing Israel's right to exist is a cornerstone of many peace frameworks. A pedra de toque de muitos o quê? Tratados de paz, peace frameworks, ou acordos de paz. Então, a existência de Israel é um assunto importante. Just as the rights and self-determination of the Palestinian people are equally legitimate. Então, os palestinos são igualmente legítimos, seus direitos e autodeterminação. E must be upheld. Upheld é defendidos, né?
Há, então, um processo que é reconhecido aqui nas entrelinhas de invasão, né? Ou de... Eles precisam ser upheld, eles precisam ser resistir, eles estão na resistência pelos seus direitos. A just and lasting peace requires mutual recognition and a two-state solution that ensures security, dignity and sovereignty for both peoples. Então, a afirmação coerente, correta, consensual é que uma paz duradoura requer reconhecimento mútuo e solução de dois estados. Essa é a mainstream. Aí eu respondo, I agree, but I want to know the multiple positions on the issue. Is that allowed? Eu faço uma pergunta irônica. Eu concordo, mas eu quero saber as múltiplas posições na questão. Isso é permitido? Absolutely. It is not only allowed, it's essential for understanding the full complexity of the issue. É essencial para entendimento da complexidade inteira da questão. Here's a breakdown of the major positions. Então, vamos lá. As posições principais na questão. A primeira, pró-Israel, conhecida como posição sionista. A segunda, solução de dois estados, two-state solution, conhecida como posição internacional mainstream. Terceira, pró-Palestina, conhecida como posição critical solidarity position, posição da solidariedade crítica. Quarta, rejectionist, anti-Zionist position, posição anti-sionista. A quinta, regional, posição do Estado Árabe, após 2020. Sexta, the Secular Democratic State Proposal, a proposta do Estado Secular Democrático. E aí a conclusão, nós lemos sempre os tópicos, a introdução e a conclusão. The core tension boils down to this. Ou seja, resumo, boils down é uma expressão que significa quando boil é ebulição, quando a coisa ferve e aí sobra só isto. Is right to exist a legal, moral or existential claim? Direito a existir é uma reclamação, né? Uma demanda moral, legal ou existencial. É a tensão principal, the core tension. Core é o núcleo, né? E aí, por um lado, for Israelis, para os israelenses, it's about survival and historical justice. Para aqueles que se identificam com o Estado-nação de Israel. For Palestinians, aqui temos uma pequena questão que eu vou mencionar depois. Israel's existence is de facto real, but they argue that right cannot come at the permanent expense of their rights. Então, parece que para os palestinos, a existência de Israel é de fato real, mas eles argumentam que direito não pode vir às custas permanentes dos direitos deles mesmos. Por quê? Porque eles são palestinos, eles são autóctones. E os israelitas, ou israelenses, são imigrantes. Eles vieram de fora na solução de uma questão complicada relativa ao povo judeu. Bom, é isso. Ele ainda faz outra pergunta. Would you like? Você gostaria? Dive deeper? Dive deeper?
ou seja, mergulhar mais profundamente. Any of these, nessas perspectivas, quer ir no 1, no 2, no 3. Particularly, the legal arguments ou the historical turning points, os pontos de virada históricos. Então ele sugere 48, 67, Oslo. Isso tudo são episódios da história que está em qualquer livro, certo? Os quais o autor que a gente está... Ai, o que eu fiz? Que o senhor Craig McCabe está evocando também nos argumentos dele. Ele parece que adota a posição anti-sionista, né? E eu acho, não conheço. E trata-se de... O método é esse. Eu não pretendo examinar a questão de Israel aqui, até porque eu não sou um estudioso da coisa. Mas mostrar um método para você examinar qualquer questão. E como eu acompanho essas notícias, eu gosto dessas questões. E elas também dizem respeito... Eu estudo economia política, eu estudo história, essas coisas eu estudo. Israel e tal, sionismo eu não estudo. Então, é isso. Muito obrigado. Acho que agora ficou bom.